Fala, meu aluno, vamos embora aqui, professor Neto na área. Vamos lá, noções de filosofia, vem um pouquinho aqui, seu concurso, bisurado, vamos embora aqui, vamos com tudo. Bora lá, introdução à filosofia, nossa primeira aula, vamos quebrar aqui tudo aqui, vamos embora. Pessoal, o estudo da filosofia, ela pauta-se basicamente por quase que um estudo histórico, você vai perceber isso, a gente vai ver a questão de pré-história, os filósofos pré-socráticos, vamos ver o que distingue uma área da outra. A cada século que passa, a diferença entre um tipo de filosofia e outro em cada parte da história, certo? Vamos embora aqui. Primeiro, com essa filosofia clássica, ela pauta-se no século V a.C., tá certo, meu povo? Aqui vai ter a primeira noção que a gente chama de questão de democracia, governo do povo, em que, pese nessa situação aqui, a gente está falando da questão da ruptura, da filosofia naturalista, certo? É um passo de distinção, meu aluno, que sai da questão da noção dos pré-socráticos até a filosofia clássica. Lembra que antes, meu aluno, se você se recordar do seu ensino médio, a gente tem aquela questão dos filósofos, a partir de Tales de Mileto, por exemplo, que cria como questão da explicação do tudo, o símbolo da água, que nesse período em tese da filosofia naturalista, e que eles acreditavam que elementos como água, terra, fogo e ar eram a explicação do tudo, do todos para eles, certo? Em que, pese esses elementos, eles faziam crer e ser que eram a explicação do cosmos, da existência, da vida e do porquê no nosso planeta, tá certo? Hoje, claro, essa noção a gente só estuda como forma de elemento informativo, beleza? Mas exemplar dele está Tales de Mileto em relação à água, matemático muito importante, se liga aí. Aqui nesse período da filosofia clássica, existia a noção do antropocentrismo, não como a gente entende hoje. A gente caracteriza como isso fazendo um certo anacronismo, ou seja, julgamos os conceitos desse período através dos livros e registros escritos com o nosso olhar atual, em que o homem era o centro desse momento. Isso vai ser uma situação muito importante na filosofia. Há algumas exceções, claro, sobretudo na filosofia medieval, quando a gente fala de Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, que aí é uma exceção filosófica, em que pese nesse sentido vai ter a questão do teocentrismo, vão focar mais em Deus no centro, mas tirando essa filosofia medieval, da Idade Média, quase que toda filosofia ela pauta-se no sentido de antropocentrismo, o homem no centro de tudo, certo? E aqui é muito importante citar a questão da retórica e do discurso. Há um livro muito importante chamado na época Retórica, que vai fomentar e alimentar essa questão. Os grandes retóricos ficavam em praças públicas treinando e ensinando seus discípulos como discursar, como vencer através da lábia, da fala. Um desenrolo muito grande, meu aluno, aqui, tá certo? E é também, isso é importante da filosofia clássica, uma ruptura com a visão mitológica. Nesse período, certo, existia uma questão muito forte, uma crença muito forte na mitologia grega, sobretudo ela. Existem outras, claro, mas ela tem uma força muito grande. E tudo era por causa dos deuses. Ah, choveu, foram os deuses, sol, deuses. A colheita foi boa, deuses. Ruim, deuses. E, claro, uma questão politeísta. Certo? Não tinha essa noção monoteísta que temos hoje, certo? Sobretudo nos últimos milênios, com mais força ainda. Certo, meu aluno? Então vamos embora aqui continuar um pouquinho mais, falando da filosofia clássica. Aqui temos primeiramente Sócrates, grande Sócrates. Eu já começo com uma informação muito importante, meu aluno. Qual foi, me diga aí, meu aluno, um livro escrito por Sócrates? E aí, desenrola? Dizer? Não tem. Interessante isso, né? Na realidade, meu aluno, até hoje não se sabe se Sócrates existiu realmente. É uma coisa interessante, já caiu em questão de concurso isso. Essa dúvida da existência dele. O personagem Sócrates, ou a pessoa Sócrates, é polêmico falar, né? Mas existe como característica que ele seja dessa forma, como está nessa escultura, pelos livros de Platão. É complicado afirmar na existência dele. No livro A República, Platão fala que Sócrates foi o seu mestre, que através de diálogos ele fazia ele pensar e crer e ter saberes filosóficos. Mas até hoje não se sabe se realmente ele existiu ou se foi somente um personagem criado por Platão nos seus livros. Interessante isso, né? A gente fala que Sócrates é absurdo, um homem sábio, mestre de tudo, e não se sabe realmente hoje se ele existiu na nossa Terra. Beleza? Vamos seguir aqui. Esses conceitos todos aqui que ele aborda foram tirados de diálogos de Platão, de livros dele. E acredita-se, atribui-se a Sócrates isso. Mas que, na verdade, pode ser muito bem um personagem criado por Platão. Bem interessante isso, né, meu aluno? Vamos embora aqui. Conceitos como a validade universal, que nasce a partir de técnicas como o diálogo e a discussão para fomentar o conhecimento,
certo? E também expor contradições do interlocutor. Isso é muito importante da retórica. Por exemplo, você está numa argumentação, numa discussão. Então, Sócrates ele falava, opa, seu argumento tem uma falha, você generalizou uma informação, ou você pegou um pequeno detalhe e transformou num todo. Então ele expõe falhas no argumento da pessoa para contradizer ela. Então percebe que isso ele consegue carregar elementos de retórica e discurso também na sua fala, no seu estudo. Beleza, meu aluno? Aqui também ele faz uma questão do discurso competente, ele faz esse abandono dele em relação a essa situação, e também da meiútica, onde ele dá a luz ao conhecimento. E aquela famosa frase, né? Só sei que nada sei, em que através da ignorância ele pode, assim, ser livre para buscar o conhecimento. É uma frase muito importante essa, e que pauta-se muito nas questões de concurso, meu aluno. Aqui é a questão de partilha das ideias, certo? Partilha das ideias, em que ele dará luz a essas ideias. Isso pega um pouquinho a questão do mito da caverna de Platão, aquele mito bem famoso da busca do conhecimento, de se abrir a ele. Então gera-se um pouco de linha, um pouco de cruzamento entre um ponto e outro desse, meu aluno. E que o conhecimento verdadeiro ele vem de dentro, ou seja, você vai encontrar o conhecimento, a inteligência, a informação de forma interna a si. Você vai buscar em si esse conhecimento, certo? De conhecer o mundo, que a informação está contida dentro de você, em relação aos fenômenos da natureza, das ciências, da literatura, da gramática, da álgebra, que tudo está dentro de si. E buscando nele você alcança. Ele acredita muito nisso, no conhecimento intrínseco ao indivíduo. Esse é o termo que aparece na sua prova, tá certo? E aqui ele também cria na questão da ironia socrática. É um termo muito importante, em que ele aparenta, nas discussões, não saber. Ele está lá em discussão, segundo os livros, né? Diálogo de A República. Está lá conversando numa praça e tal. Isso, um debate, um diálogo. Ah, não sei. Então é chamado isso de ironia socrática, em que ele fala que não sabe a informação, mas sabendo, muitas vezes, para provocar o seu interlocutor. E aqui, tudo que sei é que nada sei. Essa é a parte que afirma que a partir da ignorância, ou seja, de você assumir a ignorância, é aqui você que pode buscar o conhecimento. Por exemplo, meu aluno, assumindo que eu não sei informação, primeiramente, aí sim eu me torno digno de procurá-la, de sabê-la, certo? Também a questão do racionalismo, que a razão é o pilar do conhecimento e ele consta em conhecimentos, meu aluno, absolutos. O que é isso, Neto? Constar de conhecimentos absolutos. Para ele, o certo e o errado é de forma rígida. É certo ou errado? É certo ou errado? A gente vê isso hoje que alguns conceitos, sobretudo morais, são um pouco mais maleáveis. Para Sócrates, não. Eram absolutos. Ou era certo ou era errado. Não existia uma questão de meio termo, certo? Em relação a isso. E aqui a questão da ética socrática, em relação a essa questão do absolutismo moral, beleza? E o universalismo de sua teoria, e que a razão ela é o conhecimento absoluto. Então ele prezava pelo racionalismo, questão do pensamento constante em busca desse conhecimento. E a sociedade, ela era mal, a sociedade era corrupta por não saber, por não encontrar o conhecimento. Se, por exemplo, existia dentro daquela sociedade, aquele político, daquele governo, ele era corrupto, existiam pessoas erradas ali, era por falta de conhecimento. Tudo que de mal de uma sociedade era por falta do estudo, da inteligência, do conhecimento, da busca por ele. Daqui a gente fala um pouquinho de Platão, que foi aprendiz de Sócrates. A gente até hoje, como eu falo, não sabe se Sócrates existiu ou foi somente um personagem criado por ele, em que pesa no ano de 427 até 347 a.C. Aqui está a escultura que representa ele. Curiosidade, meu aluno, Platão significa homem forte. Então você vai ver muitas vezes referências a Platão nas questões do concurso, na valorização do corpo. Esse filósofo falou muito da estética, da beleza. Ele preza muito isso. Tanto é que Platão é descrito nos livros como um homem forte, musculoso, em que valoriza a sua força física, o seu vigor. Platão significa homem forte, homem másculo. Vamos lá. Ele é característico por fundar uma academia, a fundação da Academia de Platão, ou Academia Platônica, em que lá estudava-se diversas ciências, álgebra, gramática, literatura e demais ciências da época, claro, também música. E é criador da questão dos diálogos, a herança socrática, através das conversas. Se você conseguir, por exemplo, pegar algum tipo de livro de Platão, você vai ver que ele todo são diálogos. Por exemplo, a República é muito característico nisso. São capítulos e capítulos de diálogos e a partir dele indaga-se e forma um conhecimento filosófico. E aqui ele faz uma questão da distinção, do combate entre o eterno e o fluxo. O eterno ele vai na linha socrática, claro, seu mestre.
em relação ao fluxo que os sofistas, que eram os dominadores da retórica, do discurso, compreendiam e defendiam. Em relação a isso, que é importante muito a questão da essência e aparência. Meu aluno, lembra o que eu falei, tá? Para Platão, a estética, a beleza, é um conceito muito importante. Então a aparência e a essência conta muito. A essência do que, Neto? Do corpo. Corpo atlético. Certo? E aqui ele busca o verdadeiro, que é o eterno em tudo. E que a natureza é o fluxo. A natureza como? Os elementos, os animais, a água, as plantas, certo, meu aluno? Esses elementos, esses fenômenos naturais, é o que ele chama de fluxo, é o que ele contrapõe em relação ao que é eterno da sua filosofia. Aqui é um ponto importante que vai ser a questão que não há uma essência imutável, ou seja, toda a essência que pertence ao indivíduo ela pode ser modificada. O que é isso? É aquela noção da alma e o corpo em Platão. A gente vai ver isso um pouquinho mais, a questão da dissociabilidade de alma e corpo para ele, a questão dos tipos de almas e tipos de corpo. Isso vai influenciar muito em uma questão que cai muito em concurso dos governos, tipos de governo para Platão. A questão de alma e corpo influi que, para ele, o líder ideal, o tipo de governo ideal é que um homem filósofo esteja à frente, um saber do conhecimento, e que existem pessoas certas para cada tipo de ato dentro de um governo. Por exemplo, para ele, determinadas pessoas deveriam ser somente militares, guerreiros, outros tipos somente líderes, e outros tipos, por exemplo, seriam funções auxiliares, exerceria a medicina, a educação, a curanderia, por exemplo, certo? Então ele quer muito uma questão de casta, de separação rígida de uma sociedade que deve ser cumprida isso, com disciplina e também uma certa hierarquia. Aqui é importante que a forma é eterna e também imutável. E a forma vai ser a questão do elemento eterno e abstrato de cada ser, que faz parte da alma desse indivíduo, diferente do corpo dele. A gente vai ver um pouquinho mais sobre a questão de Platão, essa questão da diferença da alma e do corpo, que o corpo para ele flui e não é eterno. Certo? Ele é intermitente e pode ser alterado, o que é diferente do conceito de alma para ele. Nesse caso, a alma ela vai ser eterna, absoluta e verdadeira. Perceba, meu aluno, que esse conceito de alma e corpo, ele tem porque muitas vezes os conhecimentos médicos da época eram um pouco rudimentares em relação a isso. Ele entendia que a alma era um elemento dissociável do corpo, que ela podia retirar-se. Então existiam algumas partes muito complexas aí de influências politeístas, de religiões que dominavam nesse período, que influíam nessas opiniões de separação de alma e corpo dos indivíduos.